Neemias capítulo 4, verso 14, vamos ler em nome do Senhor Jesus. Diz assim: olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais. Diga, não temais. Diga, não devo temer. Vamos seguir a leitura. Lembrai-vos do Senhor. Diga, eu preciso me lembrar do Senhor. Grande e terrível. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Diga, todos voltamos ao muro. Diga, todos voltamos à reconstrução, cada um à sua obra. Diga, cada um à sua obra. Terça-feira que vem, você não pode faltar no culto. Vai pregar um irmão que ele tem um testemunho de vida extraordinário. Deus fez uma grande restauração em toda a sua história. Ele vai estar pregando aqui no domingo que vem. Ele nunca pregou na terça da noite. Ele pregou uma vez no domingo de manhã. E ele tem um testemunho de restauração muito especial. Ele deu um testemunho aqui no culto à noite. Você já tem uma ideia. E vai ser muito, muito especial próxima terça-feira. Eu quero que você convide pessoas novas, pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica para vir ouvir esse testemunho. Porque tem pessoas que pensam que Deus não pode restaurar a sua vida, que Deus só restaura a vida dos outros, que Deus não muda a sua vida, e cada vez mais está ficando pior. É como um ditado: quanto mais eu rezo, mais tentação me aparece. Então parece que tem piorado na minha vida. Não é que tem piorado. O diabo sabe que está perdendo você. O diabo sabe que já perdeu você. Você se lembra quando os magos, os 3 magos chegaram em Jerusalém e eles estavam atrás do Messias e foram até Herodes, querendo saber do menino que tinha nascido em Belém, e esse menino seria o futuro rei. E Herodes ficou revoltado e deu um decreto para mandar matar todas as crianças, todos os meninos de 2 anos para baixo, porque a intenção dele era matar Jesus. Então, matando todas as crianças de 2 anos para baixo, ele mataria Jesus. E aí a Bíblia diz que o anjo veio até José e acordou ele e disse que era para ele pegar a Maria e pegar o menino e fugir para o Egito. E ambos fugiram para o Egito. Os teólogos dizem que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, em algum momento precisa passar pelo Egito, porque o Egito representa uma época difícil de nossa vida. O Egito representa o mundo. O Egito representa a escravidão. O Egito representa uma época difícil na vida do indivíduo. Toda vez quando vai caravanas para Jerusalém, quem vai pela primeira vez tem que passar pelo Egito. Jesus passou pelo Egito. E é engraçado que quando você está no Egito, e você dá, aqui está o Egito, e aqui está o território de Israel. O Egito está nublado, seco, e você dá um passo e entra no território de Israel. O céu é
Mas todo homem de Deus e mulher de Deus, em algum momento precisa passar pelo Egito. Porque o Egito nos traz lições, nos traz crescimento. Então, se você de alguma maneira, por causa de alguma perseguição, ou por causa de um momento na sua vida, está vivendo hoje o seu Egito, isso não é motivo para você se desesperar. O nosso dilema é que em meio às crises que nós passamos na vida, nós temos medo, e esse medo paralisante, e esse medo que nos apavora, que nos desespera, e o medo é a ausência de Deus. Claro que alguns autores vão dizer que de alguma maneira o medo é o equilíbrio, e o medo é saudável, mas é o medo que me traz equilíbrio, não é o medo que me paralisa. Tem gente que tem medo de atravessar a rua, tem gente que tem medo de sair de casa, tem gente que tem medo de se envolver com a outra pessoa, tem gente que tem medo assim, ó, não, eu não vou me aproximar de uma outra pessoa, porque de todos que eu me aproximei, foi frustrante. Tem pessoas que têm medo da vida, tem pessoas que têm medo quando o filho sai para ir estudar. Esse medo é doentio, esse medo é maligno. Tem pessoas que quando toca o telefone de madrugada, o coração vai a mil. Tem medo de uma má notícia, porque só vem má notícia. As pessoas têm medo quando o telefone toca. As pessoas têm medo, tem gente que anda com medo de tudo. Esse medo não é de Deus. O dilema das pessoas é que quando elas passam pelas crises, ou quando elas passam pelo Egito, elas se deixam dominar pelo medo. E esse medo não é saudável. Se você está passando ou está no meio do Egito espiritualmente falando, não se preocupa. Isso vai trazer crescimento para a tua vida. Você pode melhorar o seu aplauso para o Senhor? Nós temos que dar isso! Como diz a firme! Escute uma coisa, queridos. Nós não podemos permitir que o Egito seja para nós a nossa morte. Não pode ser. Não esqueçam vocês que foi no Egito que Deus levantou José como o protetor de Israel no futuro. Foi no Egito que Deus formou a grande nação dos hebreus. Foi no Egito que nasceu Moisés, o grande libertador. Nós temos que pensar, queridos, que os dilemas que enfrentamos, eles não podem vir para nos matar. Eles não podem vir para nos consumir. Eles não podem vir para nos destruir. A questão é como eu coloco isso na minha mente. Se eu pensar que ele vem para me matar, para me destruir, para acabar comigo, agora é o fim. Agora pronto. Depois dessa, não me levanto mais. Se você pensar assim, você vai começar a agir assim. Então não se levanta mais. Mas se você pensar e trabalhar, bom, eu já passei outra dessas. Quem já não passou aqui momentos difíceis e não superou? Não vai ser esse que você não vai superar. Sim, esse outro que você está enfrentando, você vai superar em nome de Jesus. Você já venceu outros, vai vencer esse também. Diga amém? Amém. Nós precisamos colocar Deus na nossa mente. Diga, eu preciso colocar Deus na minha mente. Nós precisamos parar de colocar o medo na nossa mente. Colocar o medo que me paralisa, que me deixa inerte. O medo é a ausência de Deus. Quando Deus vai visitar Adão e Eva no paraíso, Deus chega e pergunta: Adão, onde é que você está? Eles estão escondidos.
Eles estão com medo. E o medo é a ausência de Deus. O medo é o pecado que me afasta de Deus. Quando eu tenho esse medo que me paralisa, que não me deixa fazer as coisas. Quem sabe tem gente entre nós que você era uma pessoa muito decidida, que você era uma pessoa muito determinada, você não esperava, você fazia, você era uma pessoa de atitude. E ultimamente, se você pensar, você tem se tornado uma pessoa inerte, parada, medrosa, covarde, não tem tomado iniciativa. E você quer retornar a ser aquela pessoa que era antes e não tem conseguido. Por quê? Porque o homem por si não é suficiente. O homem por si, ele não consegue. O homem, ele é um ser ausente. Ele sente a ausência de muitas coisas. É um ser insuficiente. Por mais que a pessoa se ache potente, por mais que o homem diga, não, eu sou poderoso, eu sou bom, mas no fundo nós não somos tão bons assim. Nós não somos tão fortes assim. Quem é forte em nós é o nosso Deus, digam amém. É Deus que é forte em nós. Eu só quero que você marque aí, marque Neemias 4, para você, quando voltar, não se perder. Mas eu só quero ler com você um salmo que eu amo muito, é o Salmo 27. É um salmo que eu gosto de ler, Salmo 27. Eu quero convidar você, quando você estiver em casa, quando você estiver em casa e for orar, sempre ore com o Salmo 27. Salmo 27 é um dos meus melhores salmos. Salmo 20, Salmo 27, Salmo 46. Esses três salmos, claro, há o 91 que eu gosto, há o 23, mas o Salmo 20, o 27 e o 46 são os salmos da minha vida. Salmo 27 é um salmo para se orar. É um salmo quando você for falar com Deus, quando estiver no Egito, no meio de uma crise, de uma luta, você pegar ele e você recitar. Porque às vezes você vai orar e a coisa está tão feia para você que você não sabe nem o que dizer. Nem palavras vêm à tua mente, nem palavra vem à tua boca. Você não tem força nem para se ajoelhar. Quantas pessoas eu já não atendi assim, dizendo, pastor, eu dizendo, olha querido, a pessoa dizendo, pastor, eu não consigo orar, pastor, eu não tenho forças para orar, eu não sei de onde tirar palavras, minha mente está confusa, meu pensamento está confuso, minha alma está abatida, eu não sei o que fazer. Eu digo, então você vai recitar. Você sabe ler? Sei, pastor. Então você vai ler alguns salmos. E o Salmo 27 é um salmo que eu indico para você ler. Quando você for orar e não tiver forças para orar. Qual é o nome da senhora? É? Rosângela? Rosângela. Dona Rosângela, esse salmo é para a senhora. Eu estava me mandando dizer esta noite para a senhora. A senhora é uma pessoa que está enfrentando o Egito. E a senhora vai chegar em casa depois. Só tem a Bíblia em casa? Tem a Bíblia em casa, eu quero que a senhora leia. Só a senhora e Deus, Salmo 27, leia bem. Deus vai responder a sua oração. Eu digo a senhora essa noite, em nome do Senhor Jesus, está filmando. E eu não estou aqui fazendo média com ninguém. Daqui a alguns dias, a senhora vai subir bem saudável. E vai dar um testemunho poderoso que Deus vai fazer na sua vida. Receba o nome de Jesus. Receba o nome do Senhor. Quer ver uma coisa? Cadê o irmão? O irmão Luiz não. Sabe aqui, irmão Luiz? Antes que nós lemos o salmo, vem cá, irmão Luiz, vem cá. Luiz, né? Você lembra desse homem terça-feira passada? Lembra desse bonitão aqui?
estava nesse culto? Terça-feira passada. Terça-feira passada, eu ministrando aqui, eu dei uma palavra profética, eu disse que Deus iria antecipar o Natal de dezembro por esses dias. Lembra desse culto? Vou deixar para o senhor falar então. Boa noite, igreja. A paz? Bom, a maior parte do pessoal já me conhece, já sabe o problema que eu tive, né? Da cirurgia e da dificuldade, 2 anos e 7 meses esperando sem receber um pila do INSS, né? E naquele dia que eu dei o testemunho aqui na frente, o advogado já andava atrás de mim já para me receber, mas só que ele não conseguia falar comigo. Eu troquei meus telefones, né? E era para passar para ele e eu nunca ia lá. Aí até que depois daquele testemunho que eu dei, no outro dia ele me ligou. Eu sou Wilson de Souza, senhor. Tanto pode vir aqui que já saiu o seu pagamento lá. Vamos receber. Eu, então tá bom. Lá fui eu. E aí eu fui lá conversar com ele e disse assim, achei que não ia ser o seu pagamento. Eu, não, mas o Deus que eu sirvo, ele é muito importante na minha vida. Ele não deixa fiz agora o reencontro e graças a Deus só tem coisa boa na minha vida. Já tenho meu carro, paguei à vista, não ando mais de a pé, dou carona para os irmãos agora. Eu chego sexta de tarde, eu vejo um Corolão estacionado ali, ele encerando. Eu disse, rapaz de Deus. Ele alisando ele mais do que alisa a esposa. Quando você vê um homem alisando o carro assim com jeitinho, olha, tem que alisar a esposa mais ainda do que alisa o carro. E aí eu entrei na sexta de tarde e vi ele encerando aquele carro. Eu disse, opa, tem bênção no estacionamento da igreja. Aí quando eu cheguei, eu disse, pastor, olha aqui meu carro que eu comprei à vista. O senhor disse que Deus iria antecipar o Natal. Veio agora o meu dinheiro que eu esperava. Estava difícil de vir, veio, comprei o carro à vista e fiz um voto com Deus de trazer o meu dízimo e de trazer uma comida para o projeto, não foi isso? Ele disse, estou saindo agora, pastor, e vou comprar. E é engraçado que pela manhã, o que é Deus, né? De manhã nós recebemos uma mensagem da pastora Marta do projeto dizendo que nós tínhamos que pagar 1.700 de encargo, mas eles têm que pagar funcionários. Eu disse, meu Deus, 1.700 de encargo. Governo é uma coisa, só Cristo. É muito encargo, né? E eu disse, meu Deus, 1.600 de encargo, eu poderia comprar só de comida, meu pai do céu, e agora? Onde é que nós vamos tirar 1.700 reais? Mas tudo bem, vamos lá, vamos dar um jeito. De manhã, na sexta pela manhã, de tarde, meu irmão vem. Aí eu disse, Vitor, nós temos que dar um jeito na comida das crianças, que é a nossa prioridade. Meu irmão disse, pastor, eu estou saindo agora, eu vou no mercado. Porque dentro do meu voto estava comprar comida para as crianças do projeto. Amém? Deus honra. Assim como Deus abençoa o irmão, receba a palavra profética quando a gente está falando aqui. Receba. E honre a Deus. Ele fez um voto de honrar a Deus. Honre a Deus. Quando a gente ministrar algo, você tiver receber, eu tomo posse. Mas também honre a Deus. Honre a igreja, honre o projeto. As bênçãos de Deus para você vai vir muito antes do que você imagina. Recebeu aí? Dê um aplauso ao Senhor com uma alegria. Salmo 27, olha o que diz Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários inimigos, investirem contra mim para comerem a minha carne, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria.
ainda que a guerra se estourasse contra mim, mesmo assim, nele eu confiarei. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Escute, no dia da adversidade me esconderá, e no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Ele vai me colocar sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao meu redor. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu templo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando eu clamo. Tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto te buscarei. Digo amém? Depois você leia mais na sua casa o Salmo 27. É um salmo que diz que nós não precisamos temer. Nós não precisamos ficar com medo, ficar abalado, preocupado. Descanse o seu coração. Se você está cercado por algum exército, Neemias estava cercado pelos inimigos, mas ele disse: eu não vou temer, eu não vou ficar preocupado, eu vou lutar, eu vou vencer. Embora que se levantou contra mim os inimigos, eu não temerei, porque a confiança não está em mim. A minha confiança, a minha esperança está no Senhor, no Deus da minha salvação. Então Deus é a nossa confiança, Deus é a nossa salvação. Escute, Deus quer que você volte a ser o que era antes. Nós lemos no versículo 15 que cada um voltou à sua obra, cada um voltou a trabalhar. Deus quer que você volte a trabalhar. Deus quer que você volte a ser feliz. Deus quer que você volte a sorrir. Por que você tem ficado essa pessoa ranzinza, chata, briguenta? Você não era assim. Você era uma pessoa que ria, que brincava, feliz, que dava risada, que contava caos, como diz o gaúcho, caos, né? Estranho, né? Caos, caos. Você era uma pessoa alegre, e agora você está fechado no seu mundo. Tantas decepções, tantos dilemas, tantas traições, pessoas más à minha volta. Você não pode deixar de viver por causa dessas pessoas. Pessoas más, pessoas inimigas, pessoas que falam mal da gente, sempre vão existir. Meus irmãos, eu prego há 31 anos. Eu dizia lá no encontro, no reencontro, são 40 anos servindo a Deus. Eu tenho 40 anos. Parece que eu tenho 15, não é? Só no tempo. São 40 anos servindo a Deus. Você não imagina que eu já passei no meio da igreja, no meio do povo, no meio das pessoas, no meio da família, no meio dos conhecidos, dos irmãos. São 31 anos pregando a Bíblia. Sabe o que é 31 anos? 31 anos pregando a palavra de Deus. Eu já vi muita coisa. Se eu fosse parar e me decepcionar, que as pessoas falavam e falam até hoje, eu não pregaria a palavra de Deus. Eu não estaria aqui ministrando hoje. Claro que você se chateia, você se incomoda, mas isso não pode parar você. Isso não pode roubar a tua alegria. Tem gente que não está comendo, tem gente que não está dormindo, tem gente que está transferindo para o marido os dilemas lá de fora, e o marido não é culpado, está atrapalhando o casamento. Tem mulher que está transferindo para o marido os dilemas dos parentes, os familiares lá de
Você tem que se levantar dessa cama. Eu não sei com quem Deus está falando hoje aqui esta noite, mas Deus está falando com alguém aqui. Você precisa se levantar dessa cama. Essa cama não é um lugar para você ficar a vida inteira. Tem muita coisa para você conquistar. Tem muitas vitórias que estão esperando você. Se levante, vença esse medo. Seja uma pessoa vencedora. Seja uma pessoa vitoriosa. Volte a ser feliz. Volte à obra. Volte a trabalhar. Volte a ser feliz. Volte a sorrir. Não fique no marasmo, não fique parado, com medo, com tristeza, com decepções, com dilemas. Em Deus há esperança. Talvez você perca a esperança nas pessoas, mas em Deus há esperança. A Bíblia diz que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Quando você não se cansa de fazer o bem, a recompensa vem para você. O nosso dilema é que fazemos o bem por um momento e aí paramos. Nós precisamos fazer o bem sempre. Sempre, sempre, em todo momento. Mesmo nos momentos difíceis. Então escute. Salmo 27 diz que o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem eu terei medo? Pense. Você não pode ficar abalado. Você não pode ficar prostrado. Você não pode ficar desanimado. Ore em casa. Ore com a família. Ore com a esposa. Ore com os filhos. Ore com o marido. Bom, eu não tenho forças para orar. Recite os salmos. Recite a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Neemias, ele diz que quando eles confiaram em Deus e começaram a vencer o medo, os inimigos fugiram. E eles, os que estavam reconstruindo os muros, cada um voltou a reconstruir. Sabe o que o diabo quer fazer? Ele vem com situações para nos tirar do propósito que Deus tem na nossa vida. O diabo queria matar Jesus usando Herodes, que sabia que Jesus iria trazer salvação à terra. Então o diabo não sabe o seu futuro, mas o diabo lê as promessas de Deus para você. O diabo não sabe do teu futuro, só Deus sabe do teu futuro. Mas o diabo sabe das promessas que Deus tem para você. E ele quer frustrar as promessas. E ele quer atrapalhar as promessas. Descanse em Deus. Não se precipite, descanse em Deus. Não tenha medo. Se levante. Volte a ser feliz. Volte a rir. Volte a brincar. Volte a ser essa pessoa que a tua filha dizia: que bom estar contigo, mas a senhora brinca, é feliz. Às vezes os filhos dizem: poxa mãe, como a senhora está chata. Ô pai, como a senhora está chata. Está só brigando. E a briga é uma válvula de escape que às vezes não é saudável, porque direcionamos as pessoas erradas. Direcionamos aos filhos, ao marido, aos irmãos. Querido, tua família não tem nada a ver com o teu dilema do teu trabalho. Resolva lá. Os dilemas da igreja eu não levo para a minha casa, eu resolvo aqui. Quando eu sento na minha mesa para comer com a minha família, nós vamos brincar, dar risada, ser feliz. Os dilemas que tem que resolver aqui, a gente resolve aqui. Digam amém. Nós não podemos transferir para os outros. Deus quer que você volte a ser feliz. Diga para o seu irmão: volte a ser feliz. Diga: volte a rir. Volte a sorrir. Dá um sorriso aí, vamos lá. Você pode dar a glória de Jesus? Esta noite tome algumas decisões. Se tem uma coisa importante na vida, são decisões. Aprenda uma coisa: as decisões são mais importantes
do que as promessas. Diga, as decisões são mais importantes do que as promessas. Bem, digamos que Deus diz para o Eliseu, aqui o Eliseu, se coloca em pé, Eliseu. Aí Deus diz, Eliseu, tu vai me substituir porque eu sou Elias. Aqui é o Eliseu. Houve uma promessa. Eliseu, Deus tem uma unção sobre a tua vida, Eliseu. Aí ele diz, amém, que bom, pastor, eu recebo. Eliseu, Deus quer te abençoar poderosamente e vai te abençoar. Amém, pastor, eu recebo. Aí ele recebe, senta Eliseu. Eliseu recebeu. Dali uns dias ele pensa, sabe uma coisa? Eu vou decidir que isso não é para mim. Eu não quero isso. Eu não vou querer. Eu vou ficar na minha vida. Eu não vou querer saber de missão de Deus, milagres, cuidar de pessoas, ganhar almas. Eu não quero isso para a minha vida. Se ele tomar essa decisão, a promessa, ela é anulada. A promessa não vai fazer efeito. Deus disse para Adão e Eva, aqui ó, o paraíso é de vocês, fiquem nele, cresçam, multipliquem, desfrute, tudo isso aqui é de vocês. Uma promessa. Mas Adão e Eva decidiram pecar, decidiram ouvir a serpente, ouvir o diabo. A promessa da vida de Adão e Eva foi anulada e eles foram expulsos do paraíso, porque eles tomaram a decisão de não ouvir a Deus. Agora, se Deus diz ao Eliseu, agora escorre, Deus diz, Eliseu, tu vai ser uma bênção, tu vai crescer, Deus vai te honrar, Deus vai te colocar na tua... Eu estou profetizando, eu estou falando, mas tu está recebendo, amém? Eliseu, Deus vai te colocar na condição que tu deseja, que tu tem orado. Aí ele diz assim, eu recebo, pastor, eu decido que eu quero isso para a minha vida. Aí vai chegar um irmão para ele e vai dizer assim, ó, Eliseu, você é bobo, Eliseu. O pastor falou isso para todo mundo, tu é mais um. Aí ele disse, não, eu decidi, isso vai acontecer na minha vida. Isso vai acontecer na minha vida. Eu quero isso para mim, eu decidi isso para mim. Aí vão aparecer situações que ele vai olhar e vai dizer, meu Deus do céu, aquilo que Deus prometeu para mim parece que não vai se cumprir, mas eu decidi que vai acontecer, um dia vai acontecer, eu vou decidir que Deus cumpre essa promessa. Vai ter certeza. Vai ter certeza. O profeta pode ir embora, ser tomado como Elias foi, mas a promessa se cumpre na vida do Eliseu. Você lembra dessa história? Eu vou você. Diga um amém? Amém. Uma vez eu preguei numa cidade chamada Muaná, uma ilha de Marajó. Muaná. Aquelas pessoas me receberam como se recebia um príncipe. Eles nunca tinham recebido um pastor de São Paulo. Fechou, era uma ilha, uma cidade, uma ilha. Uma das ilhas de Marajó, que é um complexo. Marajó é um complexo de ilhas. De cidades e ilhas. E aí eles me receberam assim como se estivesse recebendo uma grande autoridade. Me receberam com muita honra. Você tem uma ideia, tinha mais gente fora da igreja do que dentro da igreja. Porque eles nunca tinham recebido uma pessoa de São Paulo. Eu fui pregar lá nessa igreja. Eles me receberam com tanta honra. Eu preguei muito pouco. Mas eles adoravam, ficavam tão encantados que Deus fez muitos milagres. Muitos milagres, muitos milagres. Porque eles me receberam na condição de um profeta de Deus. E a Bíblia diz que quando você recebe um profeta, na condição de profeta, você recebe o galardão de profeta. Quando você acredita na palavra que está dizendo. E aí quando eu terminei, desci do altar, veio uma moça sorrindo para mim. Eu disse, ah, meu Deus. Eu fiz cara
veio e disse: ô pastor, você se lembra de mim? Eu disse: mas eu não lembro, não lembro. Há muita gente. Você é dessa igreja? Não, pastor, não sou dessa igreja. Eu sou de Muaná. Eu disse: eu estive em Muaná uns 3 meses atrás. E ela começou a chorar. Eu disse: o que aconteceu? O senhor não sabe. O senhor não tocou em mim. O senhor não orou por mim. O senhor nem passou perto de mim. Era tanta gente que o senhor nem sabia que eu estava no culto. Mas o senhor pregou sobre a lepra espiritual e a lepra de Naamã. Pastor, eu tinha lepra. Literalmente eu tinha lepra. E o senhor pregou sobre Naamã, a lepra espiritual e a lepra física. E eu estava lá na rua. Pastor, Deus me curou da lepra. Ela me mostrou os braços, me mostrou as pernas, e tinha até algumas marcas, as feridas. Ela disse: pastor, o senhor não me ungiu com óleo, não colocou a mão na minha cabeça, nem chegou perto de mim, porque era muita gente naquele culto. Mas quando o senhor falou em Naamã, eu lá no meio da rua, eu chorei e disse: eu sou Naamã. Essa palavra é para mim, porque literalmente eu tenho lepra. Uma moça, 17 anos por aí. Pastor, estou curada. Deus me curou da lepra. Olha que coisa gloriosa. Ela lá recebeu a palavra sem tocar. Queridos, nós não precisamos às vezes ter que te ungir 2 vezes, tem que tocar em você 2 vezes. Receba a palavra de Deus. Receba a palavra. Só isso é suficiente. Só isso é suficiente. Você lembra do centurião que disse para Jesus: o senhor precisa ir na minha casa? Só diga uma palavra. Aí Jesus disse: então vai, volta para casa, porque o teu servo vai estar curado. E quando ele volta para casa, ele recebeu só uma palavra de Jesus e tomou uma atitude de crer. Esta noite, meu irmão, eu quero encerrar esse culto dizendo isso a você. Esta noite eu tomo uma atitude que você crê na palavra de Deus. Não é na minha palavra que é falha, é na palavra de Deus que diz para você: não ter medo, que é para você sair da cama, que é para você se levantar, você voltar a ser aquela mulher guerreira que você era, aquela mulher que puxava a família para a igreja, aquela mulher que puxava o marido para a igreja, os filhos, aquela mulher que incentivava, que orava. Você voltar a orar de madrugada, você voltar a clamar a Deus. Saia dessa cama, volte ao trabalho, volte à luta, volte às lágrimas diante de Deus, e as tuas lágrimas vão chegar diante de Deus, e Deus vai agir por você, Deus vai agir pela sua vida, Deus vai abençoar você. Tem coisas boas te esperando em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra. Tome uma atitude. Se coloque em pé em nome do Senhor.